em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz: recordar-te-ás, ou seja, se lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Quantos anos, gente? Quantos anos? Todos esses 40 anos. Deus estava dizendo para o povo o seguinte: lembre-se, ou sempre, né, se lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Por que Deus levaria uma pessoa para o deserto? Só se conhece uma pessoa nas dificuldades. Exemplo. Teve várias pessoas que eu achei que me considerava. Teve várias pessoas que eu achei que me amava. Teve várias pessoas que se diziam minhas amigas. E aí, quando o tempo foi passando e essas pessoas passaram por dificuldades, eu descobri que nunca me consideraram. Eu descobri que não eram minhas amigas. Porque as dificuldades revelam o que está dentro de uma pessoa. Quando a pessoa estiver bem, feliz, tudo que ela disser não quer dizer nada. Tudo que ela falar não significa que aquilo seja verdade. Porque a verdade aparece quando tudo vai mal. Você pode ver que os votos de casamento sempre diz: na pobreza, riqueza, saúde, doença, alegria ou até a morte. Aí a pessoa diz: não, eu te amo. O começo do casamento é a felicidade, a alegria, a lua de mel, viagem, vai para Porto Seguro, para Morro de São Paulo, fica no hotel namorando bastante, o casal, e é tudo legal, o começo é tudo bacana, só que o tempo vai trazer as dificuldades, problemas, e aí será revelado se aquele juramento que a pessoa fez é verdadeiro ou não. A única coisa que vai provar que aquele juramento é verdadeiro é os problemas, as dificuldades. Quantas mulheres falaram para o marido: eu nunca vou te deixar, você é o homem da minha vida. E quando o marido cometeu um erro ou traiu a esposa, cometeu um erro, a esposa já pediu o divórcio, se separou. Ela não disse que nunca iria deixá-lo? Não é na pobreza, riqueza, saúde, alegria ou tristeza. Porque a Bíblia diz que o amor transcende todas as coisas, supera todas as dificuldades. Coríntios capítulo 13. O amor é o dom supremo. Pensou se Deus fosse largar você por causa de uma traição? Pensou se Deus fosse deixar você de lado porque você o traiu? Quantas vezes você traiu Deus? Quantas vezes você errou contra Ele? E Ele te deixou? Deus levou o povo para o deserto e não foi uma semana, não. Deus levou o povo para o deserto durante quanto tempo? Quer dizer, além da dificuldade, além de Deus colocar dificuldade, que é o deserto, Deus ainda deixou na dificuldade bastante tempo.
São duas coisas que mais provam o ser humano: a dificuldade e o tempo. Normalmente quem não é vencido pela dificuldade é vencido pelo tempo, e quem não é vencido pelo tempo é vencido pela dificuldade. Agora imagine as duas coisas juntos, dificuldade e tempo ao mesmo tempo. Porque Deus levou o povo para o deserto, que é dificuldade, e durante um longo tempo, 40 anos, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, vírgula, para o quê? Te humilhar, vírgula, para te provar. Deus levou o povo para o deserto para duas coisas: humilhar e provar. Olha lá, Deus usou a dificuldade e o tempo. Repita comigo: Deus, Ele usa a dificuldade e o tempo para provar o ser humano. Tá aí, ó, coloca aí a palavra. Põe aí. Olha lá. Te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Para Deus saber o que está no coração do ser humano, é através da dificuldade do tempo. Para o ser humano se revelar a verdadeira natureza dele, é a dificuldade e o tempo. Tem pessoas que estão na igreja desesperadas pelo milagre, mas elas não estão na igreja por causa de Deus, ou porque ama Deus, ou porque quer Deus. Está na igreja só por interesse. Não está atrás do abençoador, está atrás das bênçãos. Aí como que isso vai ser descoberto? Na dificuldade e no tempo. Deixa a pessoa passar dificuldade durante um período de tempo, aí a pessoa vai revelar o que está dentro dela. E por que Deus quis provar o povo? Por quê? Deus queria saber se o povo iria guardar ou não os seus mandamentos, a sua palavra. Presta atenção no que eu vou falar agora, que o que eu vou falar é muito sério. Quem está me escutando, por favor, levanta as mãos. Todo mundo, né? Escutar é diferente de dar ouvido. Escutar é uma coisa, dar ouvido é outra coisa. Quem está me escutando? Todo mundo está me escutando. Agora, quem vai dar ouvido, aí já não é todo mundo. Todo mundo que está na igreja escuta a palavra de Deus. Agora, dar ouvido à palavra de Deus, já não são todos. Deus levou o povo para o deserto 40 anos. Usou a dificuldade e o tempo, longo período de tempo, só para saber se aquele povo iria guardar a palavra ou não. O mais importante para Deus é que você guarde a palavra dele no seu coração, que é a sua mente. O que Deus mais quer é que venha estar dentro de você tudo aquilo que você aprendeu na igreja. Não basta apenas aprender, tem que estar enraizado dentro de você, para na hora que você passar por alguma prova, alguma luta, você executar, praticar o que você aprendeu. Porque a coisa mais difícil que tem é a pessoa praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha: não vos torneis somente ouvintes da palavra. Não sei se é Tiago. É Tiago, não é isso? Quer ver? Está aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículo 19.
Sabeis essas coisas, amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Olha só, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a alma. Versículo 22, leia toda a igreja comigo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem escuta, mas não dá ouvido, ou seja, quem aprende, mas não pratica, a Bíblia diz que está enganando a si mesmo. Se você não pratica a palavra de Deus, a justiça não vai acontecer na tua vida. Porque a justificação vem pela fé, ou seja, pela prática da palavra. Se você não pratica a palavra de Deus, você não é justificado diante de Deus. Porque só pratica a palavra quem crê na palavra. Se a pessoa não pratica a palavra, é porque no fundo ela não crê na palavra. Por isso que Deus levou o povo para o deserto, para saber se aquelas pessoas criam realmente na palavra de Deus, se eles iriam guardar realmente a palavra de Deus no coração. Agora eu vou fazer uma perguntinha e você responde para si mesmo, aí no seu interior. Responda para você mesmo aí no seu interior. Você tem praticado as coisas que você aprende na igreja? Você tem praticado na tua casa, diante dos seus familiares? Você tem praticado a palavra de Deus no seu trabalho, diante de todos os outros funcionários, empregados? Você tem praticado a palavra de Deus perante os seus parentes? Você tem praticado o que você aprende na igreja, na faculdade, diante dos seus vizinhos, amigos, colegas? Você tem colocado em prática tudo que você aprende? Ou você vem para a igreja, escuta, sai da igreja e não dá ouvido? Porque o que mais tem é gente que vem para a igreja, escuta, sai da igreja e vive do jeito dela. Saiba de uma coisa, Deus ele vai saber se a palavra de Deus está dentro de você guardada, enraizada. É no momento da dificuldade com o tempo. Porque com a dificuldade e o tempo, vai mostrar se você praticar o que você aprende, é porque a palavra está dentro de você. Se você não praticar, é porque a palavra não está dentro de você. Se você olhar na palavra de Deus, para nós finalizarmos aqui, Jeremias capítulo 17, está escrito. Olha só no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Coração e pensamento é a mesma coisa. Ele esquadrinha o pensamento, ele prova o pensamento, ele esquadrinha e prova o coração. Para quê? Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Deus ele vai dar para cada um segundo o que a pessoa tem dentro do coração. Olha só que coisa interessante, gente. Repete aí, como é que é? Olha, o segredo está em crer e obedecer à palavra de Deus, não importa onde você esteja, porque o deserto é lugar de bênção e lugar de sofrimento. Mas quando você crê e obedece, você é abençoado no deserto, como Abraão foi na terra de Canaã, onde era deserto total. Ele prosperou ali. E Daniel foi abençoado na cova, no deserto. Ele não tirou ele da cova para abençoar, não. Abençoou na cova, porque ele acreditava, obedecia e era fiel a Deus. Quem está no deserto? Eu já estou muito tempo no deserto. Se você crer e praticar, a bênção vem.
deserto, ele prova, ele mostra quem é quem. Um exemplo: de todo o povo de Israel no deserto, todo o povo duvidou de Deus e não guardou a palavra, todo o povo morreu. Mas Josué e Calebe creram. Quer dizer, o deserto e o tempo mostraram que Josué e Calebe cria realmente em Deus, na palavra. E o mesmo deserto e o mesmo tempo mostrou que o povo não cria. Eu e minha esposa podemos passar o mesmo deserto. Se eu crer, eu vou ter uma experiência com Deus diferente. Se ela não crer, ela não vai ter a mesma experiência com Deus. O deserto mostra o que está dentro do ser humano. E quem crê é abençoado no próprio deserto. E quem não crê, perde a bênção no deserto. O deserto vai mostrar o que está dentro de você. Fique toda a igreja em pé.